Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as punições e os castigos e por que eles não são eficazes na educação das nossas crianças. Eu sou Alessandra Ueda, sou psicóloga, sou mamãe e este é um assunto muito polêmico, afinal de contas muitos de nós fomos educados com punições, com castigos, com tapinhas. Mas então por que esse tipo de reação dos pais não é eficaz? Primeiramente, nós precisamos entender que aquele mau comportamento que a criança acaba sendo punida, que ela acaba sendo levada a ficar de castigo pelos pais ou acaba apanhando por conta disso, nada mais é do que uma desregulação emocional. A criança, ela está mostrando pra gente que existe alguma coisa dentro dela que não está legal, que ela não está sabendo lidar e por conta disso ela acaba tendo um mau comportamento. E por que a criança não consegue lidar com tudo aquilo sozinha? Antes de mais nada, a gente precisa entender que o cérebro da criança, ele não está pronto totalmente assim que ela nasce. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, ele só é formado totalmente por volta dos 20 e 25 anos de idade. E é essa parte do cérebro que é responsável pela parte lógica, pela regulação emocional, que não está formado ainda. Então, como que a gente quer que a criança tenha um controle emocional diante de alguma situação, se ela ainda não tem a parte biológica formada para aquilo? E por conta dessa parte do cérebro não estar pronta, dificilmente a criança vai conseguir responder de forma mais racional ou de forma mais educada diante de uma desregulação emocional dela, se ela não tem, fisiologicamente falando, o cérebro pronto para isso. Eu sei que muitos pais, muitos adultos vão dizer que a punição, o castigo, tapinha resolve. Na verdade, eu não vou dizer para vocês que não resolve. Ele resolve, mas a curto prazo, naquele momento. E ele resolve porque naquele momento a criança está com medo do adulto, de receber uma punição maior. Então ela acaba acatando ao que o adulto quer que ela faça. Mas a longo prazo, aquele comportamento ruim tende a se repetir, porque a criança não aprendeu a lidar com aquela emoção. Ela não soube resolver, entender por que ela teve aquela emoção e como ela deveria reagir diante de uma emoção assim. Cabe a nós adultos, que já temos essa parte do córtex pré-frontal pronta, ajudá-la a regularizar tudo isso. Porque na verdade as crianças, elas aprendem através dos nossos exemplos, através da forma como nós lidamos com as nossas emoções, como nós lidamos com as emoções delas. Então é muito importante nós adultos modelarmos de forma adequada a nossa criança. Existe uma frase muito famosa na disciplina positiva da Jane Nelson que fala que a criança, ela age melhor quando ela se sente melhor. Ou seja, que quando a gente trata bem uma criança, ela vai começar a ter comportamentos melhores. Agora, se a gente só tratá-la como se ela não fosse um ser social, né? Como se ela não tivesse sentimentos, como se ela não quisesse pertencer à nossa família, ao ambiente em que ela está, dificilmente ela vai conseguir se comportar bem. Então, o que a gente pode fazer para substituir essas punições, esses castigos de forma mais eficaz? Antes de mais nada, é importante a gente saber que no momento em que há um comportamento ruim, em que a criança está emocionalmente abalada, e se nós também estivermos emocionalmente abalados, ou seja, a criança está gritando, está chorando, está tendo uma crise, e a gente estiver irritada também por conta daquele comportamento da criança, a gente não vai conseguir resolver nada naquele momento. Então, primeiramente, nós precisamos nos acalmar, encontrar o nosso ponto de equilíbrio para depois ajudar as nossas crianças. Não adianta tentar resolver o problema estressada, de mau humor, porque daí a gente acaba agindo sem pensar também. A gente acaba agindo através das nossas emoções, através do instinto, através do impulso, e a gente não age como deveríamos agir. Outra coisa é a gente tentar acalmar essa criança. Existe uma ferramenta que é a pausa positiva. Nada mais é do que a gente dar uma pausa mesmo. Sabe que quando a gente está irritado, quando a gente está estressado, a gente não pensa, a gente não consegue raciocinar. E a criança também, ela, além de ela não conseguir raciocinar, porque ela ainda não tem essa parte 100% formada do cérebro para poder conseguir entender a situação e se tranquilizar sozinha, é uma forma da gente ajudá-la a se acalmar. Então existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para este momento de pausa positiva. Por exemplo, encontrar um cantinho na casa, usar como lugar da calma, pode criar um ambiente específico para aquilo, colocando objetos, colocando coisas que a criança gosta, um ursinho que tranquilize,
precisa, uma massinha para relaxar, deixar umas almofadas, algum cantinho harmonioso que faça com que ela relaxe, para amenizar todo aquele estresse, todo aquele conflito emocional que ela está vivendo. Se não der para criar um cantinho da calma, a gente pode também criar alguma caixinha da calma, caixinha sensorial, com objetos, com coisas que a criança goste e que faça com que ela consiga se acalmar através daqueles objetos. Seria interessante fazer com que a criança, junto com você, monte e estruture este cantinho ou essa caixa sensorial. Outro ponto importante é a gente também ter o nosso próprio cantinho da calma, para ir mostrando e moldando a criança, mostrar para ela que a gente também fica estressado, que a gente também fica irritado, mas que a gente nem por isso a gente sai chutando, gritando, berrando na rua. Então a gente ter o nosso momento e avisar a criança: olha, a mamãe nesse momento ela não tá bem, eu cheguei estressada, eu tô nervosa, então por favor, deixa a mamãe só ficar um pouquinho quietinha, sozinha no meu canto, que daqui a pouco eu volto e a gente conversa, tudo bem? A mamãe fica com vocês e ajuda no que vocês estão precisando, mas agora, nesse momento, a mamãe não está conseguindo, tá? A mamãe tá muito nervosa. Vocês podem colaborar? E a gente sair de cena até a gente se acalmar também. Existem técnicas para ajudar a gente a se acalmar, né? A técnica da respiração consciente, que a gente inclusive pode ensinar às crianças, que é puxar o ar profundamente e depois soltar de forma devagar. Para as crianças, a gente até fala que é como se elas estivessem cheirando a flor e assoprando a vela, cheirando a flor e assoprando a vela, que é uma forma dela perceber que ela está respirando e soltando aquele ar. E essa respiração consciente, ela é importante porque ela faz o cérebro oxigenar. Quando a gente oxigena o cérebro, a gente faz com que ele consiga raciocinar de forma melhor. Mas além do cantinho da calma ou da caixinha sensorial, a gente também pode criar outras estratégias que sejam úteis para utilizar com as nossas crianças. Por exemplo, nesse momento a gente pegar uma bacia e molhar o pezinho delas para relaxar, ou fazer massagens, ou às vezes um simples abraço pode ajudar a criança a se sentir mais calma naquele momento, para ela reduzir aquele estresse todo, aquele conflito emocional todo que ela está sentindo e realmente conseguir entrar nos eixos. É claro que essas ferramentas, elas não funcionam o tempo todo com todas as crianças da mesma forma. É por isso que a gente tem que ter várias estratégias, várias cartas na manga, testando mesmo com as nossas crianças. Um dia tentar o abraço, só o abraço ela ficou mais irritada porque tá agarrando, então que tal a gente levá-la para molhar o pezinho? Ou então, vamos tentar uma massagem? Ou apenas colocar uma musiquinha suave, tentar dançar com ela, ou fazer uma graça. Usar o bom humor também nestes momentos, que daí a criança se sente mais tranquila. É importante a gente prestar atenção em que fase do desenvolvimento essa criança está também, porque quando é criança muito pequenininha, a pausa positiva pode ser que não funcione de forma muito eficaz com ela, porque ela não vai entender por que ela tá indo para esse cantinho. Ela nem vai entender o que significa esse cantinho. Crianças maiores já entendem. Já os adolescentes talvez não precise de um espaço assim. A gente pode, por exemplo, ir conversando com eles, só a gente explicando para ele técnicas de se acalmar, ou que ele precisa ter essa respiração consciente, já vai ajudando a ficar mais tranquilo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra informação para acrescentar, estejam à vontade para escrever pra gente. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Até mais!